Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Live hoje de domingo, de perguntas e respostas. Deixa eu colocar aqui no Instagram negligências da vida para as pessoas saberem do que se trata, né? Perguntas e respostas. Para fixar o comentário. Oi, mãe, seja bem-vinda. Ruth Cláudia, seja bem-vinda. Estamos aqui também ao vivo pelo YouTube, fazendo uma transmissão dupla e simultânea. Boa noite, sejam bem-vindas. Pessoal que está chegando agora, Daniel Freitas, seja bem-vindo. Dá um feedback aí para mim, pessoal. Como é que vocês estão aí ouvindo, me vendo, áudio, vídeo? Como é que tá? Gilana Oliveira, seja bem-vinda. Preciso desse pequeno feedback para saber se está tudo ok. Carol, seja bem-vinda. Tá tudo bem aí? Me dá o feedback aí, pessoal. Vitor Tafarel, seja bem-vindo. Tá tudo ok? Pessoal do YouTube também, tá tudo ok? Me digita aí no bate-papo, por favor, para saber se tá ok o fone. Não sei se o fone tá funcionando. Para mim aqui tá acusando que o microfone tá funcionando. Agora não sei se tá ok. Então beleza, pessoal. Então vamos para os recadinhos do começo, né? Os recadinhos oficiais de todas as vezes que eu tô fazendo as lives. Temos aí um sorteio acontecendo, né? Pelo Instagram, nós temos aí um sorteio de um livro. O livro chama A Lei do Triunfo. É um livro muito bom, importante para você descobrir aí formas para você conseguir prosperar, vamos colocar nesses termos, né? E ele está no feed. Também eu coloquei nos stories, publiquei nos stories para poder facilitar o processo, né, de vocês conseguirem identificar as regras e participar, etc. Então, se você quiser fazer parte desse sorteio, eu vou enviar para o Brasil todo, só não envio para fora do Brasil, mas fora isso, eu vou fazer esse envio. Então, participa lá conosco, vai ser legal. Pessoal, compartilha essa live com mais alguém. Veja se tem alguma pessoa que você acha que precisa aprender um pouquinho sobre aspectos de negligência na vida. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, né? Porque às vezes a gente acha de que a vida vai acontecendo, as coisas vão se desenrolando e a gente não tem que prestar muita atenção nas coisas, né? Se a vida anda tranquila, se não, se a gente está precisando dar mais foco em algumas coisas. Se tem alguma coisa dando errado, por que isso está dando errado? Será que eu fico deixando, vou dando, né, tempo ao tempo, vou deixando de lado e tal? Então tem que pensar um pouquinho sobre essas coisas. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, antes da gente começar, porque tem mais 2 minutinhos para a gente poder dar início à live, é o seguinte. Pessoal, eu gostaria que vocês depois pudessem fazer o cadastro no site que eu construí. No feed meu do Instagram tem o endereço do site lá, é gullivernogueira.com.br. Depois você digita lá direitinho, faz o cadastro lá no site para você conseguir receber as notificações dos vídeos, notificações das transmissões ao vivo, dos cursos futuramente que eu vou começar a fazer, né? Cursos online, cursos presenciais, grupos de Instagram, grupo de Telegram, ou de Instagram, falei errado, grupo de Facebook, grupo no Telegram, futuramente eu vou lançar também. Faz o cadastro lá para você ficar por dentro de algumas coisas muito interessantes, tá? A gente vai fazer uma mudança aí nesse ano de 2020, então cadastre-se lá para a gente poder ter algumas trocas interessantes aí de materiais e coisas nesse sentido, tá bom? A live ela vai ficar disponível por 24 horas, como é de sempre de praxe. Depois eu vou disponibilizar ela somente no YouTube. E depois no YouTube eu vou fazer umas coisas diferentes. Eu vou disponibilizar apenas para algumas pessoas específicas. Então já faz o seu cadastro lá para você ficar por dentro, tá?
Pessoal, então vamos lá, né? Já passou 5 minutinhos? Já passou 5 minutinhos. Vamos falar sobre negligência. Hoje o tema dessa live de hoje é sobre negligências da vida. Vamos falar sobre perguntas e respostas. Como todas as lives de domingo, geralmente eu faço um processo introdutório, né? Falo um pouquinho a respeito do tema, depois eu abro para as perguntas para a gente poder ir trocando umas ideias, umas informações interessantes aí, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos conceituar o que significa descuido? Descuido, negligência? Já até falei, né? Já comecei a introduzir o conceito. Negligência tem a ver com descuido, tem a ver com desleixo, tem a ver com desmazelo, tem a ver com falta de atenção. Geralmente, essa falta de atenção tem a ver também com preguiça, né? Alguns autores conceituam o descuido, a negligência como sendo isso, preguiça, etc. E geralmente as pessoas elas não param para pensar de que a vida da gente ela precisa de ser distribuída a atenção. Nós temos uma capacidade cerebral que é a capacidade de dar atenção para certas coisas, obviamente, e essa atenção ela tem que ser distribuída, ela tem que ser dividida em várias áreas da nossa vida. E essas áreas específicas que eu vou especificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente, que eu fiz aqui um apanhado geral, às vezes elas se desequilibram. Tem áreas que a gente dá mais atenção, mais atendidas pela nossa atenção. Tem áreas que não estão tão atendidas assim. Tem áreas que elas estão literalmente abandonadas, esquecidas ali, guardadinhas em algum lugar e a gente deixa para lá mesmo, né? Tem outras áreas que a gente dedica muito, bastante. E aí nesse processo, o que seria o contrário, né? Quando a gente dedica muita atenção, quando a gente faz muito em prol de alguma área específica, a gente faz o quê? O contrário da negligência. A gente dá atenção, a gente cuida, a gente tem zelo, a gente tem esmero por aquilo. Então nesse ponto, o que a gente precisa entender? Que nossa vida ela é subdividida em várias áreas, que elas precisam de atenção. Por exemplo, a nossa área emocional, nosso campo emocional, vamos colocar assim, as nossas formas de reação, né? de como o mundo nos impacta, de como a gente também impacta as pessoas no mundo, né? A área psicológica, tudo que envolve nosso cérebro, vamos colocar assim, as nossas faculdades intelectuais, as nossas interpretações a respeito da vida, elas precisam de uma certa atenção, que a gente às vezes não dá atenção para isso. Por exemplo, quem nunca passou por aquela situação assim, fulano, por que você fez o que você fez? Aí você fala assim, uai, não sei. Quem nunca passou por isso, né? Geralmente esse tipo de resposta tem a ver com uma pessoa que está negligenciando, não está dando atenção, está descuidando, está desleixada ou desleixado com relação ao que anda passando na sua própria cabeça. Ela vai se deixando ser guiada talvez pelas circunstâncias, pela visão de outras pessoas e não presta atenção no que está acontecendo dentro dela, né? Que seriam os aspectos psicológicos, interpretações de vida, visão de mundo, valores, etc. Também a questão da saúde. Quem nunca adiou aquela ida ao médico para fazer aquele check-up, não? No cardiologista, num oftalmologista, não sei o que laísta, para poder olhar como é que está essa questão da saúde física, né? Isso também é uma outra área da nossa vida que nós precisamos, né? Depende da nossa atenção, do nosso esmero, do nosso cuidado, né? Se a gente não dá a devida atenção, a gente negligencia. Tá. Outra coisa também é o aspecto físico, corporal mesmo, né? Porque a saúde, ela pode envolver também a saúde mental, que eu esqueci de falar, né? Esqueci. Tem a saúde física e a saúde mental. Então, tem a parte física, biologicamente falando, orgânica, que ela também precisa de uma atenção. Se você está sentindo certas dores, por exemplo, você precisa procurar um especialista. Ou se você está sedentário, por exemplo, ou sedentária, você precisa procurar uma atividade física. Se você está sentindo, no caso a Carol está comentando, né, a ida ao psicólogo, né? Muita gente faz isso mesmo. Precisa
cuidar da saúde mental, né? De prevenir algumas complicações psicológicas, e aí fica jogando para frente. E isso não é positivo, obviamente que não. Então, esse processo de você negligenciar a sua vida vai trazer o quê? Consequências, né? Então, tem os aspectos físicos, mas também tem outros aspectos. O social, por exemplo. Engraçado falar isso, né? Como assim a nossa vida, a gente pode negligenciar os aspectos sociais? Podemos sim. Principalmente no que tange a interação com o outro, né? Porque assim, obviamente, nós estamos falando do emocional, do psicológico, da saúde física, da saúde mental, etc. E geralmente está mais direcionada para o eu. Só que como eu não vivo isolado nesse mundo, né? Eu tenho uma vida que eu convivo com pessoas na sociedade, estou inserido num trabalho, numa família, numa vizinhança e etc. Eu também preciso zelar, né? Dar atenção, né? Ou não, enfim, ou eu negligencio as minhas relações sociais. Então, é uma outra área da nossa vida que nós temos que ter zelo, profissionalmente falando ou não. E essa dedicação, né, essa atenção que eu tenho que dar para a minha vida social, ela depende também de alguns outros aspectos anteriores. Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar bem fisicamente para poder atender essa necessidade, né? Porque senão nada funciona nesse quesito, né? A Carol está falando uma coisa legal também. Negligenciamos também a nossa vida sentimental, né? E essa negligência da nossa vida sentimental envolve quando você não dá atenção devida, você não pensa refletidamente por muito tempo sobre ela, você larga para lá, né? Você não toma decisões relacionadas a uma reflexão, a diálogos e tal. Quando isso não existe, você pode negligenciar de fato a sua vida sentimental, concordo plenamente. Que está um pouco dentro dos aspectos emocionais aí que eu citei como primeiro tópico, né? A vida intelectual, olha que interessante. Quem de vocês está dedicando ou não para atender necessidades intelectuais? Eu estou fazendo esse apanhado mais amplo para você perceber que você é um ser humano que tem muitas áreas da sua vida que você precisa distribuir sua atenção. Você tem se alimentado de quê, intelectualmente falando? De futilidades? Você tem se alimentado de solidez de informações importantes, né? Eu estou lendo atualmente esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é genial, gente. Mindset. É um livro que eu estou alucinando quando eu leio. Todas as vezes que eu paro para ler esse livro, eu sublinho tudo. Estou alimentando minha vida intelectual, todo rabiscado. Ó, sublinho, rabisco, tudo. Por quê? Ele é tão rico em detalhes, tem tanta coisa interessante nesse livro que eu falo, nossa, eu não posso perder isso aqui não. Aí eu faço esquemas, resumos. E aí a gente vai fazendo o quê? Alimentando essa parte intelectual, que é necessário, obviamente, né? Daqui um pouco eu vou falar das consequências de não conseguir atender todas essas áreas, né? Eu comprei lá na Saraiva da cidade onde eu moro. E também os aspectos comportamentais, né? Como é que eu preciso, né, dedicar atenção para a minha vida comportamental, para a minha vida de fazer coisas, das minhas competências, das minhas habilidades? Você tem parado para poder melhorar alguns comportamentos na sua vida? Você tem parado para poder se aperfeiçoar mais? Ou você larga para lá? Acha de que o simples fato de você ser legal, ser inteligente, ser capaz de fazer alguma coisa já basta, né? Então, assim, é uma parte de reflexão que eu quero estimular vocês. Para quê, gente? Nós precisamos entender, todo ser humano precisa cair nesse entendimento mesmo, de que essas áreas da nossa vida, elas podem trazer problemas se a gente não der atenção. A gente tem uma mentalidade, nós brasileiros temos uma mentalidade um pouco curativa. Como assim? A gente só procura melhoria quando a coisa está pegando fogo. Nós temos isso.
E a gente não para poder dar a atenção devida gradualmente ao longo do tempo, antes da coisa piorar, né? Então, por exemplo, eu citei lá na parte física, né, e até talvez da saúde mental. Quem é que procura médico quando está bem? Para prevenção. Algumas pessoas têm esse hábito, mas a grande, massiva maioria das pessoas não procura médico para poder fazer exame preventivo. A maioria não. A maioria só procura quando está sentindo dor. Por quê? Porque o critério nosso é esse. A gente fica até com certo medinho, né? Tipo assim, vai que eu vou lá, ele descobre alguma coisa e eu não estava sabendo, e aí eu vou lá e descubro, né? Tem gente que pensa assim, pensamento mais antiguinho. Mas aí está o negócio, porque aí por negligência, né? Por não dar a atenção devida, o problema vai aumentando, e quando chega para resolver, já às vezes nem tem solução, né? E esse é o problema maior. E aí nesse processo a gente precisa entender que a gente precisa parar para pensar. Agora vamos lá. Que consequências você acredita que pode surgir na sua vida se você não cuidar do seu estado emocional, por exemplo? A consequência mais óbvia que às vezes vem na nossa cabeça é o quê? Dá um surto. Você pode surtar. Você já parou para pensar nisso? Uma das maiores causas de indivíduos que perdem o controle emocional, sabe qual é? Estresse. Falta de capacidade de resolver problemas, superar os problemas e achar uma solução. Estresse nada mais é do que você ser submetido a uma pressão, a um peso de resolução de alguma coisa um pouco difícil, que envolve esforço, dedicação, gastar energia cerebral, pensar, articular pessoas, trabalho em equipe e tal, para você achar a solução para algum problema que está difícil de resolver. E aí, se você está lá vendo a dificuldade e você não consegue achar a solução para essa dificuldade, você se estressa. Você se estressando, o que acontece? Aumenta o peso. E aí você fica fazendo um grande esforço, empurrando como se fosse uma parede. Você esforça e não sai do lugar. E aí às vezes você se estressa tanto que você começa a padecer fisicamente. Aí a hora que a pessoa perde o controle, tem umas crises de explosão, de raiva, de agressividade. Às vezes adoece fisicamente porque a imunidade cai. E vem uma série de outras consequências. Primeiro ponto de você negligenciar sua saúde emocional é porque você pode chegar a surtar, porque a vida é estressante, a vida vai aumentando as cobranças, as demandas, você tem que se preparar, se capacitar. Caso isso não aconteça, você pode gerar problemas para si mesmo ou para si mesma, né? E no aspecto psicológico seria a mesma coisa. Se você não anda muito atento, né, muito perceptivo, muito observador de si mesmo, das coisas que andam passando pela sua cabeça e etc. Se você vai deixando isso de lado, vai deixando isso para lá, a tendência é o quê? É você viver uma vida como se você não soubesse de nada, não soubesse o que anda acontecendo com você. Sabe aquela pessoa assim, que você olha para pessoas, você conversa com a pessoa e fala assim, nossa, mas parece que a pessoa anda no mundo da lua, né? Parece que a pessoa não sabe de nada, nunca viu nada, né? É tipo isso, a pessoa tem um processo de negligência consigo mesmo, com as pessoas ao redor, com o que anda acontecendo ao redor, que você fala com ela, fala, né? O tempo inteiro, assim. Aí passa um pouco, você comenta outra coisa, a pessoa, ela não entra na conversa, ela não fica contextualizada o tempo todo, né? É uma pessoa alheia ali, né? Alheia na vida, em tudo praticamente. Então são os aspectos psicológicos. Às vezes também a interpretação de mundo que você pode estar tendo, ela pode estar te gerando alguns prejuízos ou benefícios, não sei, depende de como que é. E às vezes a gente precisa ampliar essa visão de mundo que a gente tem. Quem nunca passou por uma situação de você ter que mudar a sua visão quando você, de mundo ou de pessoa e tudo mais, quando você entrou em contato com alguém muito diferente que você foi obrigado a conviver, por exemplo, em ambiente de trabalho, em algum contato que você teve com algum familiar distante, alguma coisa assim, sei lá, mudou sua visão de mundo sobre alguma coisa.
né? Então, assim, isso envolve você trabalhar o seu psicológico, as suas convicções, as suas opiniões, as suas ideias sobre as coisas, sobre como a vida funciona, né? E você tem feito algo nesse ponto? Você de vez em quando para pensar, tipo assim, como é que anda a minha vida? Como é que andam os meus pensamentos, as minhas opiniões, as minhas ideias? Será que eu preciso mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa na minha forma de enxergar o mundo, as pessoas? Será que eu preciso de algo nesse sentido? Ou eu vou deixar pra lá? Não, pra que pensar nisso? Negligenciar, né? Pra que pensar nisso? Não, isso aí a vida tá... Eu tenho que ficar só vendo Big Brother mesmo. Chega, não, vou ficar cuidando de nada não, ficar cuidando da minha cabeça não. Como é que é isso? Né? E no aspecto de saúde física, é autoexplicativo, né? É autoexplicativo. A gente precisa aprender a cultivar o hábito preventivo. De volta e meia, de 6 em 6 meses, fazer um exame ali, um check-upzinho básico, para ver se está tudo ok. Ver se o coração está funcionando direitinho, né? Fazer uns exames mais específicos dentro disso, para que a gente consiga fazer o quê? Se manter bem, né? Fazer uma atividade física, que é importantíssimo para a gente, conseguir manter o nosso corpo funcionando de uma maneira equilibrada, de uma maneira homeostática, né? Que sempre volta para o seu próprio equilíbrio. Isso é importante, é fundamental, né? E nesse ponto a gente precisa saber, né, o que fazer com isso. Você está adiando a sua academia? O seu crossfit? Como é que é? Como é que anda esse seu compromisso com sua saúde? Fala pra mim, escreve aí no bate-papo. Tá em dia ou não tá em dia? E no aspecto social, como é que anda a sua socialização, né? Dizem que o ser humano é o animal social, mais social que existe, né? Nós vivemos em grupo, em sociedade. Os outros animais também vivem em bandos, né? Vamos colocar assim. E dentro desse bando, né, eles conseguem ali uma série de benefícios. Então, ser social, ser sociável é importante. Muita gente tem timidez, né? Não consegue, sei lá, conversar com uma pessoa que estuda junto, ou então trabalha junto direito. Tem dificuldades para criar vínculos de amizade mesmo. Isso é um problema, né? Essa pessoa precisa desenvolver uma maneira de melhorar o social. Durante um certo tempo na vida, é extremamente normal a gente ficar mais isolado, mais quietinho, principalmente se a gente é mais jovenzinho, né? Se a gente é mais adolescente, pré-adolescente, alguma coisa assim, a nossa tendência é às vezes ficar um pouco mais isolado, dependendo de como você está vivendo essa fase de vida. Tem adolescente que é extremamente pra frente, né? Muito sociável e conversa com todo mundo e gosta de balada e faz muitos amigos não, conhecidos, colegas, né? E tudo mais. Só que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se esbarrando numa limitação. No mundo corporativo das empresas e do mercado de trabalho, a gente sabe que é importante cultivar um networking. O que significa isso? Isso tem a ver com a negligência da vida social. Se você não tem uma capacidade de se manter visto pelas pessoas com qual você está na sua área de trabalho ou no seu ramo, né, de atuação, ou com relação até mesmo aos seus familiares, conhecidos, amigos, colegas, né? Isso pode te atrapalhar. De uma certa forma é importante você conseguir manter contato com pessoas, porque as pessoas elas podem abrir portas. Elas podem ser aquela pessoa que vai te apresentar para uma outra pessoa e essa outra pessoa vai ser aquela que vai te dar oportunidade para poder você fazer alguma coisa, trabalhar em algum lugar, né? Então, a negligência na sua vida social, ela pode ser um problema para você. Às vezes você que está precisando dar mais atenção para essa área da sua vida, né? Como é que você poderia fazer para poder ampliar a sua vida social?
Começar fazendo uma amizade, vai num lugar específico, eventos, nem que sejam gratuitos, para você se fazer visto, para você se fazer lembrado, né? Participar de reuniões familiares. Como é que é, né? Precisa fazer alguma coisa nesse sentido aí, né? Oi, Lucas, tudo bem? Chegou aí no YouTube, meu sobrinho está me assistindo. E a vida social, a negligência na vida social também pode ter um problema relacionado à negligência na vida comportamental. Como assim? Para você trabalhar, né, para você exercer uma profissão, você obviamente vai precisar do quê? Ter competência. Você precisa ser competente para que as pessoas lembrem de você, para que as pessoas te queiram perto delas e que elas te indiquem para outras pessoas. O pressuposto básico de uma vida socialmente mais agitada, vamos colocar assim, mais badalada, né? Envolve você se capacitar. Envolve você fazer o quê? Ampliar as suas competências sociais, se desenvolver, se aperfeiçoar com relação àquilo que você está vendo que está capingando, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe o que a gente precisa melhorar, né? Então, a vida social, ela depende da sua área comportamental, né? Nas suas habilidades. Quais são as habilidades que você sabe que você tem? Você já parou para pensar nisso? Quais são as competências sociais que você sabe que você tem? Você acha que tem alguma competência social? E quais são aquelas competências sociais que você vê necessidade de melhorar cada vez mais? Porque dessas competências aí vai atrelar, vai estar intrinsecamente associado com sua vida social, né? E se você negligencia ou um ou outro, provavelmente você vai ter problema tanto num quanto no outro, né? Então tem isso aí. E também tem a ver a vida, a área comportamental, né, da competência social, tem a ver também com a vida intelectual, né? Como é que anda o seu processo ali de conseguir alimentar a sua intelectualidade? Como é que anda? Você está preocupando em saber mesmo das coisas, seja com relação a seus valores de vida, seja com relação à sua espiritualidade. Eu até nem falei da vida espiritual aqui, né? Mas tem a área espiritual também, esqueci de colocar. Você está sabendo ampliar e assim, absorver mais a noção ou alguma coisa nesse sentido com relação à sua vida de valores éticos, morais ou não, né? Ou de valores ruins mesmo de vida. Como é que é isso, né? Como é que você anda alimentando essa intelectualidade aí? Isso é um processo que a gente precisa, né, sempre calibrar, sempre ajustar para que a gente consiga ter um bom desempenho, porque aí vai desenrolando tudo. E aí a gente vai aprendendo a dar atenção devida. Existe um negocinho na internet que se chama, eu acho que é Roda da Vida, alguma coisa assim. Se você, deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Roda da Vida, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, imagens, é isso mesmo. Se você digitar no Google, na busca do Google, digita lá Roda da Vida. Aí vai ter as imagens lá, vai ser deixa eu ver se eu imprimo aqui, não sei se eu consigo. Aí vai ter uma rodinha que ela vai mostrar várias áreas da sua vida. Deixa eu ver se eu imprimo aqui para vocês verem. E aí, esse processo aí de você dar uma nota para cada uma dessas áreas. É muito interessante você ver, visualizar, para que você consiga fazer o quê? Perceber visualmente. O elemento concreto visível, ele te auxilia a você falar assim, nossa, tem uma coisa aqui que está fora do lugar, né? Então deixa eu dar uma melhorada nisso. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês, quer ver? Olha aqui a Roda da Vida, ó. Tá vendo?
roda da vida. Aí tem várias áreas, né? A área social, né? Tem a área saúde física, que ela divide em várias outras. A saúde e condição física, lazer, que eu esqueci, financeiro e dinheiro, relacionamento e amigos, romance, relação íntima, família, emocional, espiritual, intelectual e profissional. E aí, dentro dessa roda da vida aqui, que você pode dividir ela em cores também e tudo mais, tem várias subcamadas aqui, ó, que você vai preenchendo como se fosse a nota. Aí você vai dando uma nota para isso, do tipo assim, de 0 até 10, né? Até 10, devem ser 10 camadas que tem aqui. E aí você vai vendo, conforme você vai dando nota para essa roda da vida aqui, qual é o equilíbrio que a roda da sua vida está tendo. Tem áreas que vão estar muito pequenininhas, que você está dando, por exemplo, pouca atenção, vamos supor, para a área espiritual. Tem aqui a área espiritual, você está lá, 3, sei lá, deu uma nota 3. Agora, na área familiar, vamos supor que você colocou 10. Então, você percebe o desequilíbrio? A área espiritual é assim e a área familiar está assim, ó. Tem uma diferença grande. Ou o contrário, né? Pode ser assim também. A área espiritual grandona e a área da família pequenininha, né? Então, cada pessoa, né, vai dar uma nota diferente para essa roda da vida. E o importante é você saber trabalhar isso em você. É você saber buscar informações, buscar métodos, meios, para você não causar em si mesmo o processo de negligência dessas áreas da sua vida, né? O fato de a gente precisar refletir sobre isso, parar para pensar, nem que seja numa live de Instagram ou de YouTube, né? Para parar para pensar sobre isso, já faz você pensar, perceber. Peraí, minha área social não tá boa não. Eu preciso criar uma estratégia. E aí a gente tem que partir para a parte 2, né? Eu tenho uma live no meu canal do YouTube chamada Treino de Solução de Problemas. Ali eu ensinei gradualmente, passo a passo, tudo que você pode fazer para conseguir achar a solução para aqueles problemas que você percebeu que você tem. E basicamente você precisa primeiro definir o problema, depois você tem que saber traçar algumas ideias, né? Fazer um torozão de palpite, né? Peraí, deixa eu pensar, o que eu posso fazer para solucionar esse problema aqui? Aí faz uma lista grande. Terceira etapa, vai colocando gradualmente em prática cada uma das soluções que você achou para aquele problema. Quarta etapa, você vê qual que deu certo e qual que deu errado. As que estiverem dando certo, você mantém. As que estiver dando errado, você muda de estratégia e parte para outra. E a quinta é a manutenção disso tudo, né? É você rever os passos, rever os passos a passos, né? E você ver se tem algum outro novo problema para você ir lá e buscar a solução para isso, né? Então seria mais ou menos nesse ponto o processo de você achar a solução para esses problemas. Agora, vamos para alguns questionamentos. Você gostaria de melhorar alguma coisa na sua vida? Você gostaria de ampliar um pouco mais alguma dessas áreas aqui da roda da vida? Qual dessas áreas você acha que você precisa dedicar mais atenção? Tá parecendo o meu negócio aqui do dardo, né? Como se fosse uma roda da vida, né? Qual área da sua vida está precisando de mais atenção? Que compromisso você precisa fazer para poder ampliar essa área da sua vida? Como é que você vai fazer para poder melhorar isso tudo? Vocês precisam parar para pensar nessas coisas, né? Traçar estratégias para poder, enfim, caminhar nessa direção. Certo? Agora eu vou abrir para as perguntas, pessoal. Basicamente, a live de hoje de negligência da vida, perguntas e respostas, poderia ser isso, né? Seria isso. O que vocês têm para me perguntar? Faz pergunta aí, vamos lá. Vou abrir para as perguntas, tanto do YouTube, se alguém quiser utilizar o chat do YouTube, se estiver vendo pelo computador aí, pode. E vamos pro pessoal do Instagram também. Faz pergunta aí, pessoal. O que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu repetir os recadinhos do início, né? Pessoal, a live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram. No YouTube também vai ficar disponível por tempo determinado.
Eu acho que a partir de mês que vem eu vou mudar o esquema do YouTube. E aí aproveitem enquanto as lives estão sendo disponibilizadas gratuitamente, viu? E para vocês assistirem todas. Pessoal, cadastra no site. Na link da bio do meu Instagram tem o meu site, que é gullivernogueira.com.br, para você fazer o cadastro lá e receber algumas notificações importantes a respeito dos novos projetos que eu vou lançar em 2020, né? Então faz o cadastrinho lá para a gente poder conseguir continuar conversando e vocês recebendo as notificações sempre que possível. O Instagram ele tem umas políticas diferentes, o YouTube também. Eles notificam muito pouco as pessoas com relação às lives e com relação ao que eu tenho publicado, né? E quando você cadastra lá, você consegue receber no seu e-mail diretamente, e aí você sempre vai ser notificado a respeito das coisas. Então faz esse cadastrozinho lá que vai ser legal para todos nós, né? Vocês estão sabendo do sorteio do livro que eu estou fazendo? Um livro chamado A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. É um dos escritores mais lidos e mais vendidos no mundo todo. E é um livro falando sobre a lei do triunfo, né? O que você pode fazer para conseguir triunfar na vida, com relação a várias coisas que estão na vida aí, né? Pra gente poder trabalho, finanças, no caso, né? Família, namoro e tal, enfim. E com uma visão muito interessante ali, né? De uma visão um pouco mais empreendedora, alguma coisa nesse sentido, tá? E é isso aí. Aí no feed do Instagram tá lá as regras. Tem algumas regrinhas que vocês têm que seguir. Acessa lá depois, tá? No feed do Instagram. Então vamos lá. Carol tá perguntando: preciso ir mais para academia. O que preciso fazer, Dr. Gulliver? Eu negligencio muito a academia. Olha, Carol, é sempre bom você tentar fazer uma visita a pessoas que estão passando por algum processo de saúde mais delicado. Vai no hospital e tenta ver se você consegue fazer visita para algumas pessoas que estão obesas mórbidas ou então que estão com algum processo de saúde fragilizado mesmo por conta de alguma realidade específica, para você entender, associar a necessidade da academia à saúde física. Eu vou contar uma situação particular. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás aproximadamente, eu também tinha a mesma resistência que você. E aí, um grande amigo meu um dia me chamou para poder a gente sair, correr numa praça que tinha lá perto da casa dele. A gente ia correr lá, enfim. Aí ele me chamou lá e eu fui e tal, não sei o que. E aí eu não tinha prática de exercício físico, estava muito magro na época e tal. E a gente começou, né, achando que tava fortão e tal, né, assim, condicionamento bom e tal. Aí o que aconteceu? Quando a gente começou a correr, que ele queria correr mesmo, eu comecei a sentir uma dor muito grande na junção do osso do fêmur com a bacia, né? Tem aqui a bacia, tem o osso do fêmur, na cabeça do fêmur, né? E aí eu senti uma dor muito, muito, muito grande mesmo. Aí eu comentei com ele, ele é médico, eu comentei com ele, aí ele falou assim: uai, Gulliver, peraí, então vamos diminuir o ritmo e tal. Aí a gente tentou correr de novo, doeu muito de novo. Ele falou assim: olha, isso não é normal, procura um ortopedista para poder ver o que é isso. Eu falei: tá bom. No que eu procurei o ortopedista, eu descobri que eu tinha um calombinho dentro do osso com a bacia, e era um tumorzinho benigno, que eles chamaram lá de... eu esqueci o nome. Enfim, mas era um tumorzinho que tinha lá, no osso do fêmur com a bacia. Aí, como era um tumor benigno, ele pegou e falou assim: olha, Gulliver, a recomendação que eu te faço é atividade física, porque senão isso aí, conforme você for fazendo atividade física e tal, enfim, esse calombinho vai desgastando, e aí fica normal depois. Falei: tá bom. E assim fui para atividade física, né? Aí eu comentei com esse amigo meu, e aí eu fiquei criando um monte de barreiras. Ah, mas eu não vou ter tempo. Na época eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu trabalhava em 2 hospitais e não tinha tempo e não sei o que, fazia mestrado e tal, e criei um monte de dificuldade. E aí ele pegou e me deu uma bronca. Aí ele pegou e falou assim: você vai sim, não sei o que, brigou comigo até. Aí eu falei: tá bom. Aí eu arrumei uma academia 24 horas aqui em Goiânia,
E fui fazer. E tô até hoje, tem 5 anos, né? Só que o meu fator motivacional foi um fator de fragilidade física, né? Eu tive que fazer atividade física para poder atender uma necessidade minha, né? Fisicamente falando, enfim. E aí, para evitar maiores problemas, eu comecei a fazer atividade física, né? Então, no meu caso, Carol, e assim, como eu também já trabalhei em hospital, já vi muita coisa acontecer por conta de negligência em saúde, né? Eu associei uma coisa a outra e eu entendo hoje a importância e mesmo sem vontade eu vou. Às vezes, Carol, você comentou aí que às vezes você chega morta na farofa, né? Enfim, eu também já cheguei assim. Já teve dias que eu fui treinar 11 horas da noite, né? Mas assim, eu precisava ir, né? Porque senão eu não ia aguentar. Morto de cansado, muito cansado mesmo, mas eu ia, entendeu? Então, o processo de disciplina envolve também você se conscientizar e entender que às vezes você pode até ter um grave problema de saúde por falta de atenção na área da sua saúde física. E depois que você começa a atividade física, você toma gosto, você acha bom ir, né? Depois assim, você fica meio indisciplinado, às vezes vai, às vezes não vai e tal, mas sempre você acaba arrumando um jeito para ir, você sente um pouco de culpa, dói um pouquinho na consciência quando você não vai. Então, essa área da saúde física, ela precisa de uma atenção específica. E às vezes você faz umas visitas nos hospitais, principalmente em pessoas que vão na hemodiálise, sabe? Que toma pouca água, que não faz atividade física, porque atividade física dá sede, né? Ajudaria muito. Ou conversar com pessoas que têm problemas sérios com obesidade, né? Ou pessoas que já até fizeram um processo de reeducação alimentar, reeducação física, atividade física. Troca uma ideia com esse povo para ver se eles te motivam. Outros componentes que podem interferir na sua não vontade de ir para academia seria o tipo da atividade. Se você não gosta de musculação, de ambiente de academia, que realmente é um saco. Nossa, como é chato o ambiente de academia. Um povo egóico demais, né? Sempre o meu ego, eu sou melhor que você, eu sou mais musculoso que você, eu sou mais magro que você. Enfim. Arruma uma atividade em grupo. Às vezes você se dá melhor com atividades em grupo, por exemplo, crossfit, ou então uma atividade esportiva mesmo, né? Ou então aulas de dança, né? Fazer zumba aí, o povo, né? Enfim, essas coisas assim. Pode ser que te ajude bastante, sabe? Ou então vai de dupla também. Às vezes uma pessoa que te acompanha pode te motivar. Isso exerce efeito positivo na hora de fazer atividade física, né? Pensa essas alternativas aí. Talvez te ajude. O que mais, pessoal? Gabi, seja bem-vinda. Que bom que você gosta de acompanhar. Pessoal do Instagram, tem dúvidas? Pois é, Carol, continua fazendo então. Pessoal do YouTube, tem dúvida? Dúvidas sobre o tema da live de hoje, que é negligência da vida. Qual área da sua vida você anda negligenciando? Sem dúvidas, pessoal. Então participa do sorteio do livro. A Pimenta dizendo, fui orientada a fazer caminhada ou academia. Então vai. Então vá fazer, é importante, muito importante. Cátia Oliveira, seja bem-vinda. Participa do sorteio do livro, pessoal. Participa do sorteio do livro que tá bem legal, bem interessante. Viu? Vocês vão gostar. Um livro grosso, mas que vai valer a pena a leitura, tá? Pessoal, estamos aí com mais de 40 minutos de live. Já que vocês não têm perguntas, temos aqui, ó, uma pergunta. Pimenta perguntando, né? Artes. Iniciei caminhada e parei. Pode ser problemas emocionais que estão atrapalhando? Na verdade, não. Pode ser mais uma desmotivação mesmo. Você precisa saber identificar, né? Lembra que eu falei da importância de você se observar um pouco mais nos aspectos de pensamentos, na vida intelectual aí?
Às vezes, o que aconteceu foi você ter se desmotivado mesmo, né? Você não gostou, não sei. Mas tenta forçar um pouquinho, ou então arruma uma atividade. Não sei se você estava sozinha, né? Ou alguma coisa assim. Arruma alguém para poder ir contigo. Às vezes pode ser falta de companhia. Às vezes você poderia também estar cansada no dia, né? Pode ser que seja isso, não estava acostumada com a rotina de caminhada, né? Mas continua perseverando. Tenta ir num lugar que você se sinta melhor, que você se sinta menos insegura, né? Ou inseguro. Porque às vezes você vai fazer caminhada num lugar meio cheio demais, meio baguncento e tal, né? Tenta variar para você descobrir o porquê que você não continuou. E se força, tá? Imprime umas figuras, né? Pega uma figura de alguém assim, fazendo exercício físico e prega na parede, assim, sabe? Para aquilo te motivar, você ficar vendo e sempre se motivando, lembrando da importância e se engajando nisso, né? Isso vai te ajudar demais, demais mesmo. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Então, beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô esquecendo agora de falar os temas das lives. Segunda-feira, amanhã, temos live. Qual live que nós vamos ter, galera? Vamos olhar aqui. Live de segunda-feira, dia 10. Como lidar com minha compulsividade? Esse é o tema da live de segunda-feira, amanhã. Como lidar com minha impulsividade? Convide as pessoas que você sabe que são impulsivas para estarem presentes. Vamos ensinar esse povo a lidar com o comportamento compulsivo, que é diferente do comportamento impulsivo, né? Então vamos lá, vamos participar para que a gente consiga se beneficiar e se entender ainda mais a respeito dessas lives, desses temas importantes. Certo, pessoal? Então é isso. Amanhã, 9 horas, estaremos novamente aqui nesse mesmo Instagram e nesse mesmo canal do YouTube. Se inscreva lá no site para receber as notificações e a gente se fala amanhã. Certinho? Obrigado. Um abraço, pessoal. Deixa eu encerrar de cá. Isso. E deixa eu encerrar de cá. Tchau.